existe esse papel, essa carta aqui. E essa carta aqui, ela vai ser apresentada na virada do ano. Amém, gente? A virada do ano. Aqui você consegue escrever, né, uma carta, obviamente, que você vai... Todos os anos nós fazemos isso. Nós escrevemos algo para Deus, relacionado ao nosso futuro. E aqui você tem alvos espirituais, você tem metas, né, intelectuais, metas familiares, metas físicas, ministeriais, a partir de servir a Deus, e financeiras. Então você escreve aqui e você coloca esses propósitos diante de Deus em oração. E no dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui, né, às 22 horas, no nosso culto de virada. E antes, um pouquinho antes da meia-noite, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Enquanto o mundo está soltando foguete, bomba, jogando champanhe, nós estamos levantando isso aqui para cima e falando: Deus, nós queremos começar diante do melhor lugar, que é a Tua presença, apresentando a nossa vida, esse novo ciclo, esse novo ano. Amém? Amém, gente? Então não deixa de pegar a sua carta para Deus. Juntamente lá você vai ver também esse marca-página, que já é o nosso novo plano de leitura para 2025, ok? Aqui você consegue ler toda a Bíblia no ano de 2025. Então você vai marcando cada pontinho desse aqui, é um dia que você vai estar lendo a Bíblia. E sendo assim, você consegue ler toda a Bíblia do dia 1º ao dia 31 de dezembro, ok, gente? Amém? Amém? Então, cada virada de trimestre, a gente renova o marca-página nas laterais. Então, não deixa de pegar, não. Faça esse propósito de você ler a sua Bíblia toda. Vamos lá? Atos, capítulo de número 27, e eu vou ler um pouco do 28. O foco é o 28, mas para que você possa entender todo o contexto, eu quero começar no capítulo de número 27, no versículo de número 27. A Bíblia fala assim, você achou? Quantos acharam? Fala, achei. Diz assim: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, né, ali a âncora, eles verificaram, né, que a profundidade era de 37 metros e poucos. E pouco tempo depois, lançaram novamente uma outra sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, eles lançaram 4 âncoras da topa e faziam preces, oravam para que amanhecesse o dia. E tentando escapar do navio, os marinheiros abaixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, preste atenção no verso de número 31. Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo, disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo, ele insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. E nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, ele tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. E todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Fala comigo, 276 pessoas. Grande parte deles, irmãos, presos, tá? Eram presos, homens de tudo quanto é tipo. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-os no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas, verso 41, o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, e a proa encravou-se e ficou imóvel.
e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Verso 1 do capítulo 28. E esse aqui é onde eu quero concentrar a minha palavra. Precisava só fazer esse pano de fundo para você entender onde que a gente está. Uma vez em terra, chegaram na terra, tá? Uma vez em terra, verso 1, capítulo 28. Descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Fala comigo, fazia frio. O versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e os colocava no fogo. E uma víbora, uma cobra, fala comigo assim, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão, ou seja, mordeu a mão de Paulo. Verso 4, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, eles disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapar à justiça, não lhe permitiu viver. Ou seja, esse cara, o que eles quiseram dizer é assim, esse cara é fechado mesmo, o cara acabou de ser naufragado, chegou aqui, a hora que vão acender a fogueira, uma cobra ainda pica ele. Eles estão pensando, esse cara é fechado, pensa num cara, né, lascado. Foi isso que falaram de Paulo. Verso 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra, sacudiu a sua mão ali, a cobra no fogo, ele não sofreu mal nenhum. E eles, verso 6, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que ele caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho tinha acontecido, o que aconteceu? Olha aí, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. O tema da minha palavra, o tema da minha mensagem para os irmãos aqui nessa noite é o passaporte para o seu propósito. Nós estamos a menos de, 8 ou 10 dias de uma virada de ano. Sabe, você precisa entender o seguinte: toda virada de ano ela é importante. Uma virada de ciclo, ela é importante. E eu não sei, sabe, se você... Alguns anos eu já fiz isso na minha vida. Em alguns anos da minha vida, eu levei uma virada de ano como se fosse só uma virada de ano. É uma virada. Muda do 24 para o 25. Até o dia que eu entendi da parte de Deus, lendo a Bíblia, conhecendo mais de Deus, de que Deus, Ele leva muito. Isso eu quero dizer para você, para que você não entre como alguém desnorteado no próximo ano. Deus leva, e muito a sério, uma virada de ciclo. Deus é um Deus que começa, e Deus é um Deus que termina, gente. Você precisa entender que se Deus não começasse, Deus não terminasse, Ele não precisava criar nem o fim e nem o começo. Se você perceber que Deus é um Deus que começa e que Deus é um Deus que termina, você começa a prestar atenção que até mesmo os dias Deus faz começar e Deus faz terminar. Daqui a pouco, à meia-noite, o dia vai terminar. E à 1h da manhã, o que vai começar? À meia-noite um novo dia. E todos os dias são ciclos que encerram e são ciclos que começam. Porque Deus respeita ciclo. Fala para o teu vizinho, Deus respeita ciclo. Fala para o outro vizinho, Deus respeita quando fecha e quando termina. Eu sei que vocês odeiam, né? Tem que falar para o vizinho. Mas eu preciso que você fale. Eu preciso que você entenda que Deus é um Deus que começa e Deus é um Deus que termina. E é interessante porque quando eu estava pensando sobre isso, e olhando para esse texto, e esse texto saltou diante de mim, Paulo, ele está sendo enviado para Roma como um prisioneiro.
Paulo está sendo enviado para Roma porque ele fugia. Na verdade, aqui ele apela para César, o imperador romano. E ao apelar para César, o imperador romano, ele então é preso. Ele é levado cativo. E quando ele é preso, ele não está sozinho, ele é preso com mais 200 e tantos homens, de todo tipo de espécie, assassinos, ladrões, gente má, gente dos piores caráteres. Pegam Paulo e colocam dentro daquele navio. E quando eles colocam Paulo dentro daquele navio, junto com aquele monte de ladrão, eles então começam uma viagem. Uma viagem feita por mar. Uma rota perigosa, uma rota difícil, uma rota pelo Mediterrâneo, com condições climáticas terríveis. E o navio então começa a seguir por cidades portuárias, como Sidom, Mirra, Bons Portos, que na verdade era Creta, até chegar perto de uma ilha que eles nem sabiam que era aquela ilha, chamada Malta. E de repente, Paulo, ele avisa, quando eles estão saindo de Creta, no capítulo 27, no versículo de número 10, Paulo avisa ao comandante do navio, avisa aos soldados, avisa aquela tripulação que aquela rota seria perigosa demais. Aquela viagem deveria ser cancelada. Porém, aquelas pessoas então ignoram a alerta de Paulo. Eles ignoram a informação de Paulo. E como esperado, uma tempestade violenta assolou aquele navio, assolou aquela rota. Uma tempestade chamada Euraquilão. Era um termo que eles usavam naquele lugar ali. Atinge o navio. Os marinheiros perdem o controle, a condução, eles já não conseguem colocar mais rumo no navio, eles já não conseguem mais conduzir aquele navio para o destino. Então eles começam a jogar a carga fora. Eles começam a pegar tudo que eles tinham de mantimento e jogar fora. Roupa, pesos, acessórios, tudo que eles podiam, eles começam a jogar no mar. E o desespero é instalado. Se você pegar no versículo 14 ao 20, há um desespero, há um pânico. E Paulo então levanta, debaixo de autoridade e de liderança, e ele começa a encorajar a todos aqueles ali que estavam naquele barco, naquele navio, a terem fé. E a seguirem a orientação do anjo do Senhor que apareceu para ele. E ele fala para eles, olha, o anjo de Deus me visitou. E eu garanto para vocês que ninguém irá morrer. Ninguém. Ninguém vai morrer. Nada vai acontecer. Então, após 2 semanas, eu não estou falando 2 dias, 2 minutos, 2 horas, eu estou falando 2 semanas, 14 dias, de um barco à deriva. Sabe o que é um barco à deriva? Ninguém tem controle. Ninguém está no leme. As velas não funcionam, o leme não funciona, remar não funciona. O barco está sendo jogado pela força da tempestade. Gente, eu não sei se eu acho que talvez não passou por isso, talvez algum pescador, talvez alguém que já passou por isso, mas eu imagino que deve ser a pior coisa do mundo você não ter controle da sua própria vida. Você passou por uma situação que você não tinha controle da sua própria vida? Tipo um carro desgovernado, alguma coisa que perde o freio, um barco à deriva. O desespero está instalado. 2 semanas de desespero. Após essas 2 semanas, o barco então, o navio então, encalha nos recifes de uma ilha chamada Malta. E os 276 a bordo conseguem chegar em terra em segurança. Interessante que o comandante, os soldados decidem matar os prisioneiros para que eles não fugissem. A ideia foi, vamos matar todo mundo, porque aí não foge ninguém. O centurião, que cuidava de Paulo e da tripulação, viu todo o cenário sobrenatural que Paulo viveu e falou, olha gente, se eu fosse vocês, eu não ponho a mão em ninguém. Está acontecendo coisas estranhas dentro desse navio.
e, por algum acaso, pela promessa da profecia, do cumprimento daquilo que Deus falou, ninguém morreu. Ninguém morreu. E a profecia se cumpriu. A palavra do anjo se cumpriu. Todos chegaram na ilha são e salvos e ninguém morreu. Agora, o mais interessante é que aquele não era o destino de Paulo. Paulo estava indo cumprir uma missão. Paulo estava indo para Roma. Paulo estava indo cumprir o seu chamado, o seu propósito. Mas Deus, pela sua soberania, coloca aquele trajeto, aquela tempestade, aquela circunstância, aquele lugar no caminho e no destino de Paulo. Só que Paulo não falava a língua nativa daquela ilha. Ele não sabia comunicar com aquelas pessoas. E Paulo entendia que a partir do momento que Deus o leva para um lugar, Deus está cumprindo o seu propósito, que era carregar a mensagem do evangelho aonde ele fosse. Paulo sabia que algo de sobrenatural, algo da palavra de Deus, ele deveria falar naquele lugar. Entenda uma coisa, gente, nós não estamos falando do Paulinho, nós não estamos falando do apóstolozinho, nós não estamos falando do Saulo lá, não, nós estamos falando de um dos maiores apóstolos que já teve no Novo Testamento. O cara que mais escreveu cartas, grande parte do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem que a graça e a soberania de Deus reinava na vida dele de uma forma que era expansivo o seu conhecimento. E eu não estou falando de um cara que era simplesmente ativado no sobrenatural. Eu estou falando de um cara que, além de Deus, do sobrenatural, ele movia, ele andava em conhecimento e sabedoria. Um cara que foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores doutores daquele tempo. Eu não sei se você sabe, mas Paulo falava várias línguas. Paulo tinha dupla cidadania. Ele não era um Zé dentro d'água. Ele era um cara experiente e bom na sua retórica. A ponto dos gregos, que eram os maiores filósofos da sua época, pararem para ouvir a retórica de Paulo. Esse era Paulo, o apóstolo de Cristo. Agora, à deriva. Agora, naufragado, chegando numa ilha, com 270 e tantos condenados. Totalmente diferente do que ele vivia. Preste atenção nessa palavra. Quando eles descem ali, interessante que imediatamente os habitantes da ilha de Malta vêm e recebem eles. Alguém pode dizer assim, mas como é que eles recebem eles assim do nada? Esses caras eram hospitaleiros, eram pessoas legais, eram pessoas boas? Eu digo que não. Eles eram místicos. Fala comigo assim, místicos. Vamos lá, tem alguém comigo aqui? Tem alguém vivo? Amém, gente? Vocês estão aí? Eles eram místicos. E eles acreditavam que se qualquer um sobrevivesse daquele nível de tempestade que matava qualquer um dos mais experientes pescadores e navegantes, esse cara era diferente. Tinha alguma coisa sobrenatural. Então, quando eles recebem o apóstolo Paulo, que nem sabiam quem era, para eles era só um dos navegantes ali, dos caras do navio, e todos os tripulantes, eles não estavam recebendo porque eles eram legais, mas estavam recebendo porque, cara, esses caras são diferentes. Como é que eles sobreviveram? Ficaram 2 dias sendo jogados de um lado para o outro e nada aconteceu, todos estão vivos. Eles respeitavam esse misticismo. E quando eles descem ali, eles começam a acender uma fogueira para aquecer aqueles que estavam ao seu redor. Então, eles pegam um graveto, pegam lenha, acendem o fogo, eles se assentam aquela multidão toda em volta daquela fogueira. E Paulo resolve dar uma força. Ele fala, eu vou ajudar. Ele vai até uma moita ali, um lugar, não sei onde ele estava, mas ele vai pegar gravetos, pegar lenha, e quando ele abraça o feixe de lenha, e ele leva até a fogueira, e ele lança no fogo, quando ele lança no fogo, a Bíblia fala que uma serpente, fugindo do calor da fogueira, agarra na mão de Paulo e morde, pica a mão de Paulo, a ponto de Paulo sacudir a mão, e a serpente cair no fogo, e ele ser picado. E a Bíblia fala que os caras então olharam para ele e falaram assim, os caras da ilha, esse cara deve ser o maior vagabundo desses 276 prisioneiros. Porque o cara sai de um naufrágio e dá
a má sorte de ser picado por uma serpente a hora que pisa na terra. Não tem condição. Esse cara está... A justiça está sobre ele. Vocês entenderam, gente? Tipo, esse cara está fechado. Você já teve uma situação que você falou assim, eu estou fechado demais. Paulo estava nesse dia. Uma cobra pica ele. Ele tem que balançar a mão para aquela cobra sumir. E aí a Bíblia fala que os habitantes daquela ilha de Malta começaram a olhar para ele e ficaram esperando. Está aqui no versículo de números 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Só que a Bíblia fala que muito tempo se passou e nada aconteceu. E aí, o discurso de que ele era um assassino, o pior vagabundo dos 276 condenados, ele se torna quem? Esse cara é um Deus, irmão. Esse cara é diferente. Esse cara só pode ser divino. Esse cara veio do céu, esse cara é sobrenatural. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero começar a ministrar aqui para o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa. Se você pegar cada ponto que eu trazer para você aqui hoje, como eu peguei para a minha vida, e que eu trouxe para aplicar isso em mim, gastei o meu dia inteiro falando, Deus, faça com que cada ponto dessa mensagem entra dentro de mim como uma dinamite que exploda o meu coração, porque eu não vou pisar em 2025 pensando ainda que eu estou em 2024. Irmão, em nome de Jesus, eu não aceito sobre você uma virada de ciclo que tudo comece do mesmo jeito. Eu não aceito sobre a tua vida as mesmas coisas que você viveu em 2024. Eu quero profetizar sobre você, o seu 2025 será extraordinário, porque Deus vai te levar a novos níveis de direcionamento, a novos níveis de direção, a novos níveis de unção. Quando você entende isso, você precisa entender ao mesmo tempo que isso não é místico, isso não é divino, isso é atitude, isso é ação, isso é decisão. Entenda, uma mudança extraordinária não acontece sobre quem acredita, uma mudança extraordinária acontece sobre quem crê e age sobre aquilo que lhe aconteceu. É por isso que eu chamei essa palavra de o passaporte para o seu propósito. Passaporte é aquilo que te credencia a entrar em um lugar. Ok, gente? Quando você vai fazer uma viagem para o exterior, quando você vai viajar para algum lugar, a primeira coisa é que a imigração, que aqueles que fazem o seu translado, aqueles que colocam você, que migram você de uma nação para uma outra nação, me dá o seu passaporte. E o passaporte é a autorização para você pisar em um novo ambiente. E em nome de Jesus, eu quero profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Nessa noite, Deus vai carimbar, Deus vai confirmar o teu passaporte para você pisar numa nova estação, para você pisar num novo nível, para você pisar numa nova esfera de sobrenatural e de agir de Deus. Sabe, quando eu olho para Paulo, eu vejo que Deus estava confirmando o passaporte de Paulo para aquilo que ele tinha de extraordinário. Eu quero te dar alguns pontos aqui, se você tem um bloco de notas, uma caneta, qualquer coisa, um WhatsApp, e hoje você está totalmente autorizado para fazer aquilo que eu mais odeio dentro de um culto. É quando a minha esposa me dá um cutucão, ela está aqui na frente, e fala assim, isso é para você. Seu marido faz, isso aí é para você, viu? Estou brincando, ela faz pouco. Mas ela manda uns direct, tá vendo? Isso aí é para você. Quem é o marido? Quem recebe direct da esposa aqui, ó? Recebe, gente? Esse aí, a palavra é para você, viu? Eu também recebo, fique em paz. Ela não vai brigar com você depois, não. Mas hoje eu te autorizo a cutucar o irmão do lado e falar, essa é para você, irmão. Amém? Amém ou não amém? Sabe por que você está autorizado? Porque em nome de Jesus, todos serão confirmados aqui nessa noite. Eu profetizo sobre você. Eu quero te dar alguns pontos. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que Deus só pode confirmar e bater o carimbo da tua vida, lá no teu passaporte, falando assim, você está autorizado a viver um novo nível de estação, um novo ciclo, quando você entende algo. E que algo é esse? É que todas as coisas, fala assim comigo, por favor, em uma só voz, fala todas as coisas. Mas fala com quem está animado a viver um novo ano, um novo ciclo. Fala todas as coisas. Fala não algumas.
mas todas as coisas. Todas as coisas o quê, pastor? A Bíblia fala, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos. Aqueles que o quê? Vamos lá, aqui que? E tem uma vírgula. A vírgula quer dizer um porém. E esse porém está falando dos que foram chamados de segundo ou de acordo com o seu, fala, propósito. A gente ama esse texto, né? Não, todas as coisas contribuem, pastor. É maravilhoso. Todas as coisas contribuem, pastor. Vai dar certo, tudo contribui. Tem até uma série, não sei se vocês já ouviram falar. Me lembra, Camilo, como é que chama? Ai, Jesus, como é que chama aquela série que fala... Enfim, é um avião, os caras estão dentro de um avião. E o número do voo... Manifeste, cara, obrigado, Álvaro, o cara da série, obrigado. O guitarrista é inteligente, ele sempre foi inteligente. Manifeste, eu vou falar dessa série, Manifeste. Já, gente? Não estou dando, não é para você assistir a série, não, só quero dar um spoiler aqui. Mas o número do voo é RM 8.28, sabia isso? RM 828, esse é o número do voo. E que é totalmente bem intencional de Romanos 8:28. E lá eles falam, todas as coisas contribuem. O avião está moendo, gente. Sabe? Só que a gente usa muito isso para uma deixa, para uma pegada de que vai dar tudo certo. Só que a gente esquece que não é sobre dar tudo certo, é sobre estar no propósito correto. Fala para o teu vizinho, não é sobre dar certo, é o propósito certo. Olha só, todas as coisas contribuem, mas contribuem para quem? Para aqueles que foram chamados para o quê? Para o propósito. Paulo não tinha nada a ver com aquela coisa. Gente, presta atenção. Ele está seguindo o propósito. Ele está indo para onde Deus o confirmou, para onde Deus o chamou. O barco naufraga. Eles fazem uma fogueira para ele ser aquecido. Daí eles vão ajuntar lenha. E quando eles vão ajuntar a lenha, a cobra vem e morde. A serpente pica ele. Eu poderia pensar, esse cara está muito fechado. Só que Deus só consegue confirmar o teu propósito, o teu passaporte para um novo nível que Ele quer te levar, quando você entende que todas as coisas, e não algumas, cooperam para o seu bem. Olha aqui para mim, crente, se você não entender na tua vida que 2024, tudo o que aconteceu foi para o propósito de Deus ser cumprido na tua vida, você não está pronto para uma nova estação. Se você não entender que tudo que Deus permitiu você passar durante esse ano, de bom, de ruim, de tragédia, de legal, de maravilhoso, de destrutivo, se você não entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, você não está pronto. Você vai ser um cara que vai pisar em 2025, atrasado em 2024. Preste atenção nisso. Às vezes, você não consegue ir para um novo destino, porque você não reconhece que tudo o que te aconteceu foi um presente de Deus. Pastor, misericórdia, daí eu já não concordo com o senhor, porque o senhor pegou pesado demais. Tudo, eu digo tudo. Porque a minha Bíblia fala não algumas. Fala comigo, mais uma vez, não algumas. Todas as coisas. Mais uma vez, não algumas, todas as coisas. Fala comigo, não algumas, todas as coisas. Então, muitas vezes você não consegue ir para um novo destino, porque você não reconhece que tudo que te aconteceu foi um presente. Paulo está sendo aquecido. Agora, olha para mim, crente, aquilo que o aqueceu. Você pode olhar para mim e prestar atenção no que eu vou te dizer? Olha o que eu vou te falar. Aquilo que o aqueceu, o feriu. Quantas coisas que te aqueceram e que te feriram? Sabe, interessante que Paulo só estava querendo aquecer. Ele só queria sair do frio. Ele só queria ser aquecido. Ele só queria viver um pouco melhor. Deus, eu não estou te pedindo nada, eu já vivi um naufrágio, Paulo já está quebrando para o meu lado, César não estão querendo me matar, os romanos estão atrás de mim, eu estou no meio de um bando de gente. Enfim, Deus, eu só quero ser aquecido, e na boa intenção de colocar lenha e ajudar toda a sua galera, e ele se aquecer, ele é ferido.
Sabe, eu fico pensando quantas coisas nesse ano de 2024 que você foi na maior das boas intenções para que a sua vida melhorasse, ou melhorasse a vida da sua família, melhorasse a vida da sua esposa, melhorasse a vida de tantas pessoas. Você que só queria o seu bem, mas aquilo que te aqueceu, te feriu. E sabe o que eu percebo? É que quando nós não entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e que Deus nos deu um presente, uma embalagem que muitas vezes a gente nem gostou, a gente não consegue viver um novo ciclo. Irmão, talvez você está estagnado e não conseguiu nem pensar no próximo ano, porque você está ferido por algo que um dia te aqueceu. Um dia você teve uma proposta maravilhosa, você foi aquecido por aquilo, mas parece que pouco tempo depois houve uma demissão terrível. E aquilo ali te frustrou. Aquilo ali te picou, te mordeu. Está entendendo? Sim ou não? É interessante porque parece que você começou uma empresa e tudo foi legal, mas poucos meses depois a empresa quebrou. O que te aqueceu, te feriu. Você começou um relacionamento, pouco tempo depois você terminou, você entrou num divórcio. O que te aqueceu, te feriu. Talvez você está aqui hoje, você teve uma proposta tão boa, você vendeu algo, só que a pessoa não te pagou. O que te aqueceu, te feriu. E você está pegando toda essa bagagem do que te aqueceu e te feriu, e te levando, e tentando levar isso, e transicionar isso para um novo ciclo, para um novo ano. Eu quero te falar, o teu passaporte não vai passar. O teu passaporte não vai passar. Porque você precisa resolver hoje aquilo que te aqueceu e um dia te feriu. Paulo vai ajuntar lenha. E interessante que Paulo era, sem dúvida, um dos melhores oradores, um dos caras que mais falavam bem, suas palavras eram assim, inerradas, todo mundo gostava de ouvir. Ele não tinha jeito com madeira, ele não tinha jeito com lenha, mas ele resolveu dar uma ajudinha extra. E a ajudinha extra acabou o ferindo. E sabe o que eu fico pensando? Que quanto daquilo em 2024 que você viveu, que você tentou ajudar e você foi ferido. Quanto daquilo que você tentou só fazer o bem, cara, eu só queria ajudar, eu só queria contribuir, eu só queria melhorar, eu só queria fazer algo, e de repente aquilo que você tentou ajudar no extra, você feriu. Você foi ferido. Talvez você está aqui hoje, você tem comigo assim, pastor, eu só queria fazer o bem, mas eu fui ferido. Cara, Paulo não tinha a menor noção de mexer com lenha, o negócio dele era falar, ele era bom em pregar. Mas ele vai fazer uma ajudinha extra. Eu quero te falar uma coisa, nem sempre aquilo que Deus não mandou você fazer, você tem que fazer. A gente fala na montanha, quando a gente serve lá, um dia você vai servir homem em nome de Jesus, é que lá na montanha, proatividade não funciona. Por que não funciona? Porque a proatividade é você fazer algo além do que foi pedido. E o grande problema e o risco de fazer algo que não te foi pedido é você sair de uma zona de conforto, aonde você não tem habilidade, que você não leva jeito, e correr o risco de se ferir. Ei, eu quero falar com você aqui nessa noite. Será que você está carregando para um novo ciclo algo que te feriu? Eu me lembro de uma frase, e esse é o ponto 2. Eu quero que você anota ele. Quando eu era criança, isso não faz muito tempo, tá? A gente tinha uma frase, e você vai ver que não faz muito tempo por causa da frase. Você vai ver que é bem atual. Que era o seguinte, e esse é o ponto 2. Se você não quer brincar, não aperta o play. Você pode falar comigo assim? Se você não quer brincar, não aperta o play. A gente falava isso para os meninos que apelavam na escola. A gente sempre tinha na rua, presta atenção, eu sempre fui um cara que tentei jogar bola, mas a minha habilidade era péssima. Eu não tinha o menor jeito para jogar bola. Então eu sempre era o cara que era o último a ser escolhido, você entendeu? Sabe aquele cara que era o último a ser escolhido? Quem lembra disso? Você já foi um cara que foi o último a ser escolhido? Aí sabe o que eu fiz? Eu comprei uma bola, cara. Porque o dono da bola tem que jogar. É verdade ou não é? Então era o cara que eu era o dono da bola, para que eu pudesse jogar. Porque eu tinha um amigo que tinha a bola, e ele também era muito ruim.
E quando a galera tentava tirar ele, sabe o que ele fazia? Ele pegava a bola e ia embora. Daí a galera falava para ele assim, se não sabe brincar, não aperta o play, não põe os carrinhos. Quem já viu essa expressão aí? Já viu, gente? Se você não sabe brincar, não aperta o play. Esse é o ponto 2 que eu quero te falar, que você precisa cravar na tua vida hoje, para que você possa ter o teu passaporte confirmado para um novo nível onde Deus quer te levar. Ou seja, você não pode construir nada se você não quiser correr o risco de ser mordido. Se você não quer brincar, não aperta o play, meu irmão. Você quer abrir um negócio, mas você não quer ser mordido. Eu mexer com funcionário? Você está louco. Misericórdia. Então não aperta o play. Você quer brincar, mas não quer ser mordido. Você quer ter uma família. Mas sabe o que eu mais escuto dos jovens hoje? Pastor, eu até quero casar, eu até quero ter filhos. Só que criar dá um trabalho. Então não aperta o play. É interessante, todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus. Eu quero ter, mas eu não quero pagar o preço por isso. Sabe, eu quero ser aquecido, mas eu não quero correr o risco de ser mordido. Eu quero ter amigos, mas eu não quero correr o risco de ser ferido por eles. Eu quero ter, né, eu fico olhando, né, a galera quer comer Chester e uva passas no Natal. Quem é do time, né? Mas eu não quero encontrar a minha família chata. Tem gente que está dando até estômago ruim já. Ai, meu Deus do céu. Tem que encontrar aqui as tias. Aqui é as tias que perguntam se eu já estou namorando. E eu estou encaiado. E aí, você já está namorando? Oh, gente, pelo amor de Deus, cara, eu tinha esses tios quando eu era solteiro. Misericórdia. Sabe, eu olho para a vida de José. José do Egito. Quantas vezes que José do Egito foi mordido? Cara, se você olhar para a vida de José, primeiro ele é mordido pelos seus irmãos, eles jogam ele dentro de uma cisterna. Segundo, ele é mordido na casa de Potifar, quando há uma trama para ele. Ele é mordido dentro da prisão, porque esquecem dele. Meu irmão, se você não quer brincar, não aperta o play. Entenda, você não pode construir nada se você não quiser correr o risco de ser mordido. Tem gente querendo entrar para um novo ciclo, para uma nova estação, mas não quer viver o risco de tentar fazer aquilo, de se mover sobre aquilo que Deus lhe confiou. Deus já te deu um direcionamento, mas você não quer colocar o pé lá. Ei, Moisés, eu vou te levar para o outro lado. Você vai passar, você vai para uma terra prometida. Mas Deus, eu não quero molhar os meus pés. Então não tem como, Moisés. Entenda, se Paulo não acendesse a fogueira, ele não seria mordido. Entenda uma coisa. A única forma de evitar mordidas é se assentar e não fazer nada e cancelar o passaporte para o seu propósito. Você quer viver bem? Você quer ser amigo de todo mundo? Sabe, gente, presta atenção, até as coisas mais legais, até as coisas incríveis. Talvez você olhe para a gente aqui e fale assim, nossa, que incrível, né, cara? Que palavra maravilhosa, olha que legal, ele está pregando. Um dia eu queria pregar como ele, mas entenda uma coisa, até aquilo que todo mundo acha, nossa, que legal, olha que incrível. Você acha que eu não corro risco? Eu tenho certeza que numa hora dessa agora eu estou sendo mordido, tem um monte de gente mordendo. Você está entendendo? Sim ou não? Se você não quer estar em evidência para construir algo extraordinário para Deus, assenta no teu sofá e não corra o risco de viver uma vida onde você pode ser mordido. Ah, pastor, eu não confio em ninguém. Então vive sozinho, cara. Porque amigos vão te trair. Amigos vão te ofender. Amigos vão fazer algo com você. Ah, você não quer? Ah, eu não... A família, então, cara, fica sozinho, irmão. Não, você quer um conselho? Entra para uma bolha, entra dentro do seu quarto. E fica quieto ali. Porque a vida vai te ferir. A vida vai te ferir. Se tem algo que eu tenho tentado ensinar para os meus filhos, é o desapontamento. Se você não ensinar para os seus filhos a serem desapontados, você vai criar uma geração fraca, mimada e difícil de se resolver. Eu tenho um filho de 7 anos que a sina da vida dele se chama bola, futebol. Ele é louco futebol. Você pode dar o que você quiser. Eu já falei para todos os tios do Natal, não dá nada, porque ele só gosta de bola. Tudo fica no guarda-roupa, ele só joga bola. E eu me lembro que, se você falar para ele assim,
Você já perdeu algum campeonato? Ele fala assim, só um. Mas já perdeu um monte já. Mas ele fala que é só um. E esse só um, eu me lembro direitinho. Na cidade de Piuí, a gente estava lá. Eles ganharam, cara, de todas as cidades vizinhas. Todas as cidades. Eu falei, cara, os meninos estão um avalanche, estavam ganhando. Quando chegou na final, eles perderam, cara, de um 7 a tanto. A 0, assim, ó, a 1, sei lá. Para um time da própria cidade nossa. E eu me lembro que Camila estava lá comigo, aí foram entregar o troféu para os vencedores, né? Aí os meninos subiram lá, entregaram para a equipe vencedora. Só que, cara, eu acho que nem deveria ter, gente. Pelo amor de Deus, aos times de futebol, não façam mais isso. Não tem que ter segundo lugar, não, velho. Quando falaram assim, vamos entregar a medalha do segundo lugar. Irmão, eu tive que ter uma oração para esse menino subir lá em cima, pegar essa medalha, e eu não consegui. Eu não consegui fazer ele subir lá em cima, porque ele chorava, e ele olhava para mim e falava assim, eu não vou lá. Porque ele não aceitou perder o primeiro lugar. E naquele dia eu tive a melhor oportunidade. Desculpa, Paulo Brito falou que não me gritar, mas hoje só foi isso, tá, Paulão? Oportunidade da minha vida, de olhar na cara dele e falar assim, você vai aprender a perder. Você vai aprender a ser desapontado. Você vai aprender que existem segundos lugares. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Quem está comigo fala eu. Você quer ser uma vida tranquila? Fica na sua casa. Agora entenda uma coisa. Quando eu olho para Paulo, eles começam a fazer um julgamento, e esse cara só pode ser um assassino, porque o cara sai de lá e já é picado. E se tem um terceiro ponto, e põe aí no teu nota de blocos, manda no WhatsApp, escreve na tua caneta, faz qualquer coisa, mas escreva isso, que um evento não define a sua identidade. Você quer ter o passaporte confirmado para aquilo que Deus vai fazer na tua vida? Entenda que um evento não define a sua identidade. Engraçado que Paulo ele não tinha conhecimento da língua nativa. Então ele resolve ajudar. Pô, eu não sei falar nada que esses caras estão falando, mas eu vou, já que eles fizeram uma fogueira e foram tão legais, eu vou pegar a lenha e eu vou colocar lá e eu vou ajudar. Em Atos capítulo 28, versículo 4, a Bíblia fala que quando os nativos viram a víbora, a cobra pendurada na mão de Paulo, eles disseram uns aos outros, esse cara é um assassino, porque ele foi salvo do mar, e a justiça não está deixando ele viver. Ou seja, eles pensaram que ele era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Ele era tão fechado, que a justiça queria matá-lo. Havia algo divino querendo condená-lo. E então eles começaram a chamá-lo de quê? Fala comigo, assassino. Fala assassino. Ou seja, deram uma identidade para ele, falaram, esse cara é ruim, esse cara deve ser um assassino. Não tem condição. Sabe, eu quero dizer algo para você. Paulo sabia quem ele era. E se eu posso te dar uma terceira chave para que você tenha um passaporte confirmado para um novo ciclo, não defina a sua identidade por um evento que aconteceu. Porque toda vez que você coloca a sua identidade por meio de um evento, você perde. Pelo amor de Deus, saia dessa igreja entendendo uma coisa. O que aconteceu esse ano na sua vida não confirma quem você é. Um fato que houve na sua vida não crava a sua identidade, não fala quem você é. Se eu perguntar para você quais foram as melhores coisas que aconteceram com você esse ano, talvez você lembre das piores dos últimos 30, 15 dias, e você esquece toda a linha do tempo que Deus fez na sua vida nesse ano. Nós temos a mania de colocar na nossa identidade aquilo que um dia nos aconteceu. E pelo amor de Deus, se você quer viver uma nova estação, não deixe que um evento fale sobre a sua identidade. Paulo poderia ter dizido, cara, eu devo só estar em pecado. Deus deve estar me punindo. Deus deve estar de mal comigo. Mas na verdade não. Você só tomou uma decisão errada. E eu posso te garantir, ainda dá tempo de você balançar essa cobra e jogar isso no fogo e continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque há uma nova estação te esperando. Sabe, eu certamente não acho que Deus quis que aquela cobra mordesse Paulo.
mas ela mordeu. E alguém pode dizer para mim, pastor, por que aquela cobra mordeu Paulo? Porque cobras mordem, gente. Só por isso. Para de ficar questionando. Para de ficar criando coisas. 200 e tantos Pedros. A cobra mordeu quem? Paulo. Por quê? Porque morde. Vocês estão entendendo? A gente é cheio de justificativas para tentar entender o que está acontecendo. E eu posso te confirmar, pelo amor de Deus, você que está na galeria, você está aqui embaixo, você que está lá atrás, o seu passaporte para uma nova etapa, para um novo ciclo, nunca será confirmado até que você pare de perguntar, por que eu? E comece a se perguntar, para que Deus? Você pode parar de fazer essa pergunta para Deus, por que eu, Deus? E começar a perguntar, para que Deus? Para que Deus? Para que você está permitindo eu passar por isso? Para que eu passei por essa situação? Para que eu vivi aquilo? Para que eu vivi aquilo outro? Para de perguntar por quê e começa a levantar o para quê. Porque o porquê te leva para dentro, mas o para quê te leva para frente. O propósito de Deus num novo ciclo não é te levar para dentro, é te levar para frente. Toda vez que eu falo por quê, eu estou entrando para dentro, mas toda vez que eu falo para quê, eu estou avançando para frente. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, fala, eu entendi, amém? Amém ou não amém? Para de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Toda vez que eu falo por quê, eu estou dizendo sobre mim, mas toda vez que eu falo para quê, eu estou dizendo sobre Ele. Alguém é crente aí? Pode falar amém? Toda vez que eu falo por quê, eu estou falando sobre mim, mas toda vez que eu falo para quê, eu estou falando sobre Ele. Então, pelo amor de Deus, tome a decisão hoje de começar a dizer, Deus, para que o Senhor está fazendo isso aqui? Aonde é que o Senhor quer me levar? O quarto ponto, e você precisa anotar isso aí, e eu gosto muito desse ponto, porque tem a ver com a nossa identidade legendária, e eu não poderia deixar de colocá-lo aqui. Anota, pelo amor de Deus, você quer ter um passaporte confirmado para um novo ciclo, desfruta o caminho. Paulo carregava uma mensagem, mas ele não sabia falar a língua daquele povo. E quando ele é picado por uma serpente, e ele não morre, algo acontece. E é interessante, porque, presta atenção no que eu vou dizer, quando eu digo desfrute o caminho, não questione o que acontece, mas viva o que Deus permitiu acontecer. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Não questione o que aconteceu, mas viva o que Deus permitiu acontecer. É por isso que eu falo, desfruta o caminho. Mal sabia Paulo que no contexto dos habitantes da ilha de Malta, ser picado por uma serpente, por uma víbora, e sobreviver, era parte de alguém divino. Ok? Sim ou não? Vocês estão comigo? Esse era o contexto, esse era o folclore. Então, por favor, você quer viver um novo ciclo, você quer ter um passaporte confirmado para um ano diferente, não questione a rota do GPS de Deus, porque Deus já chegou no destino. Para de perguntar a Deus, eu acho que essa esquina não está certa, esse caminho aqui é melhor, aqui a gente vai atalhar, e Deus está dizendo para você, para de questionar o meu GPS, porque eu já cheguei aonde você está indo. Ei, vamos lá, crente, eu quero profetizar sobre a tua vida, pelo amor de Deus, para de questionar o que Deus vai fazer no próximo ano, porque Deus já está no 31 de dezembro de 2025. Para de colocar a sua cabeça dentro da onde? Dentro da economia, dentro do dólar, dentro do ministro lá, dentro da cabeça que o Lula cortou. Para! E começa a dizer, ainda que ao meu redor tudo esteja dizendo, vai piorar, eu ando no GPS de Deus, que para mim Ele diz, eu só vou melhorar. Vamos lá! Preste atenção no que eu vou te dizer, não é sobre o que está ao redor, mas é sobre o destino que Deus te deu, e ainda que Ele tenha que mudar o ministro da economia para você prosperar, Ele vai fazer. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não?
Eu não estou dizendo que nós não temos que conhecer. Eu não estou dizendo que nós temos que preocupar. O que eu estou querendo dizer é, Deus não vai mudar a rota do GPS por aquilo que você acha. No versículo 5, Paulo prega o sermão mais poderoso da sua vida. Você quer saber qual é? Olha lá. Porém, ele sacudindo a víbora, ele não sofreu mal nenhum. O homem que sabia falar muito bem, que escrevia muito bem, que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento, várias delas, grandes revelações, aquele homem agora prega o maior sermão da sua vida. E qual é o maior sermão da sua vida? É sacudir uma víbora e não lhe acontecer nada. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Talvez Paulo, dentro daquele navio, ele estava orando a Deus e dizendo: Deus, por favor, eu não conheço a ilha de Malta, eu não sei para onde nós estamos indo, eu não sei os trajetos que eu estou indo, mas o Senhor me comissionou para levar a palavra, para carregar uma mensagem. Eu só te peço uma coisa: providencie um intérprete, providencie alguém que fala a língua daquele povo e possa comunicar a sua mensagem com peso, com glória, com transformação, com salvação. Faça algo extraordinário. Deus, me dá só um intérprete. E Deus manda quem? Uma serpente. Sabe por que Deus manda uma serpente? Porque aquilo que nós chamamos de caos, Deus chama de aceleramento. Aquilo que nós chamamos de problema, Deus chama de avanço. Aquilo que nós chamamos de fim, Deus fala, é um começo de uma nova história. Paulo poderia estar orando por um intérprete, Deus dá uma serpente. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para Paulo: eu vou evitar você falar, eu vou me revelar. Porque muito daquilo que você acha que é para matar, é para acelerar. Vamos lá, gente, vocês não estão entendendo. Se Deus está permitindo parar, é porque Ele quer acelerar. Se Deus, às vezes você acha, parece que está diminuindo, pastor. Não, Deus não está diminuindo, Ele só está te preparando para você impulsionar mais alto. Deus está simplesmente te preparando para uma nova estação. Você não está acabando nada, você está começando algo. Aquilo que você fala, que para você é o fim. Opa, Deus parece que não respondeu a minha oração. Não, Deus não está chamando isso de caos. Deus está chamando isso de aceleramento. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas saírem do jeito que você acha que não deveria ser. Sabe, se você olhar para o final da história, a Bíblia fala que o líder, chamado Públio, o líder daquela ilha de Malta, ele marca um encontro com Paulo, e o líder mais importante da ilha reúne com Paulo, enfermos são curados, muitos se convertem, porque aquilo que nós chamamos de caos, Deus chama de aceleramento. Pelo amor de Deus, crente, olha para mim. Você precisa hoje decidir o mais rápido possível que Deus pode usar também aquilo que você não gostou de 2024. Você precisa hoje, para o seu passaporte ser confirmado, decidir que Deus pode usar aquilo que você não gostou. E não é porque... Presta atenção sobre isso. Não é porque algumas coisas, Deus, olha, eu preciso muito que você olhe para mim, porque eu estou terminando isso, vai ser muito forte para você. Olha aqui na minha cara, no meu olho. Não é porque Deus não fez algumas coisas que Deus não pode usá-las. Pastor, mas isso foi erro meu. Tudo bem, Deus não está querendo saber, Ele só quer usar aquilo que você fez. Paulo não pediu uma serpente, mas Deus usou ela. Eu não sei o que você fez que você não pediu, que você nem queria que tivesse acontecido. Foi uma, desculpa a expressão, foi uma cagada, foi um erro, foi um vacilo. Mas eu posso te afirmar uma coisa: Deus pode usar até aquilo que você não gostou. Deus pode usar até aquilo que você não gostou. Você precisa decidir o mais rápido possível. Deus também pode usar isso. Sabe, é interessante porque Paulo aprendeu na própria Bíblia. Qual Bíblia? Aqui, a sua mesmo, em Gênesis, que a gente não fala com cobra. O homem não foi feito para conversar com a serpente. Vamos lá, eu estou começando a melhorar, e agora no final que o negócio vai ficar bom. O homem não conversa com a serpente.
Paulo aprendeu isso lá em Gênesis. O homem não conversa com a serpente. Nós não conversamos com aquilo que está abaixo de nós. Nós não discutimos com aquilo que está abaixo de nós. Nós não discutimos em níveis menores. Deus te colocou sobre um lugar onde você não precisa discutir aquilo que está aqui embaixo. Vocês estão comigo, sim ou não? Pelo amor de Deus, Paulo sacudiu para longe, porque não me interessa o que me feriu. Ele não perguntou se era cascavel, se era urutu, que raça que era aquela cobra. A nossa reação imediata é jogar para longe, porque afinal nós fomos feridos. Ei, preste atenção no que eu vou dizer. Paulo não sabia até hoje nem mesmo que raça que era a serpente, mas todos sabiam que alguém foi picado e não morreu. Para de ficar investigando qual é a raça da serpente e começa a dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer com essa ferida aqui? Porque Paulo esperava um grande sermão, Deus lhe deu uma grande ferida. E mal sabia ele, ô Jefferson, que a sua ferida tornaria a sua maior mensagem. Porque aquilo que você não gosta pode se tornar na melhor pregação da sua vida. O Douglas chegou aqui e falou: pastor, quero te honrar, cara, porque eu fui para esses legendários, porque você foi primeiro. E aí ele se lembrou, e eu me lembro que você ainda falou que você foi no pior momento da sua vida, porque aquilo que eu não gosto pode se tornar a minha melhor pregação. Eu quero começar a encerrar aqui nesse ponto 5 dizendo o seguinte: quer ter um passaporte carimbado, desaponte todas as expectativas. Você tem que aprender a desapontar expectativas. Para de ficar, corrigindo expectativas da plateia para todo mundo te aplaudir. Você quer viver um extraordinário, você quer viver novos níveis. Entenda que quanto mais sobe, aqui embaixo diminui. O ciclo de amizade, o ciclo de convivência, de bajulador, de família, de gente começa a diminuir. Porque quanto mais alto você está, mais diminui aqui embaixo. Pô, eu estou perdendo muito amigo com esse negócio de ir para a igreja. Eu estou perdendo muito cara com esse negócio de ser crente. Não, você não está perdendo. Deus só está nivelando e afunilando, porque Ele está te colocando em níveis maiores. E se eles quiserem vir, eles vão ter que subir com você. Preste atenção, você vai ter que começar a desapontar expectativas. O pastor está na Bíblia, tá? Atos capítulo 28, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte: que eles, porém, esperavam que ele começasse o quê? A inchar, e que ele caísse morto, e de repente, mas tendo esperado muito tempo, o que aconteceu? Nada aconteceu, e eles mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um Deus. Tá todo mundo lá, eu queria ter cadeira aqui, cara, mas eu não posso. Mas preste atenção, tá todo mundo lá, Bebeto, esperando o Paulo. Eles assentaram e começaram a ficar ali como uma plateia. Vamos ver que hora que ele vai morrer. Olha, pela lógica, o último que tomou essa picada, 10 minutos já estava inchado, cara. 20 minutos o cara já está tremendo, meia hora ele morre. E a plateia dos 200 e tantos, mas a ilha de Malta se assentou para ver qual era o momento que Paulo ia morrer. E a justiça ia acontecer. E por incrível que pareça, a fogueira se apagou, o dia raiou, o tempo passou e Paulo estava melhor do que antes. Ele desapontou a plateia. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: se você levantar do caixão, o velório acaba. O mundo está cheio de gente olhando para você, esperando que hora que você vai cair, gente. Que hora que vai terminar. Que hora que vai ser seu fim. Que hora que você vai quebrar. Que hora que você vai falir? Que hora que você vai parar de prosperar? E a Bíblia fala que, tendo esperado muito tempo, eles viram que nada aconteceram. E agora a identidade de assassino passa a ser divino. Ele já não é mais um assassino, agora é um Deus. Sabe por quê? Você precisa entender isso. Porque as pessoas, elas têm palpite, mas Deus tem propósito. Todo mundo tem um palpite, mas só Ele tem um propósito. Todo mundo tem um palpite. Todo mundo vai dizer: o meu palpite é que ele não vai durar muito tempo. Deus está dizendo: o meu propósito é que ele vai até o fim. Todo mundo está dizendo: o meu palpite é que isso é fogo de palha. Mas Ele está dizendo: o meu propósito é transformá-lo dia após dia. Todo mundo está dizendo: o meu palpite é que isso aí, é só uma ondinha que vai passar. Eu lembro quando a gente chegou aqui,
com, sei lá, 10, 15 legendários. Isso é mais uma modinha laranja que está chegando aí. Esse é o meu palpite, mas o meu propósito aqui em março, nós já estamos indo para mais de 120 legendários. Sabe por quê? Porque o homem tem palpite, mas Deus tem propósito. Quando alguém te chamar de assassino, só sacode isso aí, ó. Você é muito, sei lá, você é arrogante. Sacode isso, cara. Você se acha, sacode isso aí. Nossa, mas você é muito você vai começar. Você não acha que você tinha que começar menos? Você já vai chegar nesse nível. Sacode isso aí, gente. Só sacode essa víbora. Só sacode e continua andando. Porque ninguém vai conseguir assistir aquilo que o propósito de Deus vai cumprir na tua vida. O palpite não vai se cumprir. Vocês estão comigo, sim ou não? E sexto e último, vocês precisam entender o seguinte. Sabe, Deus fez da cobra aquilo que ele achou que era a morte. Picou! Deus fez um microfone para que uma mensagem fosse anunciada. Um novo nível, uma nova ferida. Cara, Deus falou muito forte isso aqui comigo. Você quer um 24 confirmado num passaporte de Deus, sim ou não? Entenda o seguinte, um novo nível, uma nova ferida. Gênesis capítulo de número 32, versículo 24, fala o seguinte, eu não vou ler, você não precisa abrir, mas eu vou ler. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele. Esse homem era Deus, ok? Vale de Jaboque. A Bíblia fala, lá em Peniel, Gênesis 32, 24, só eu leio e você escuta. Então quando o homem viu que não podia lutar com Jacó, não podia dominar Jacó, no caso ali, a figura de Deus, era uma teofania. Quando ele viu, o que ele faz? Ele então, aquele homem, o anjo, próprio Deus, toca na articulação, dá um murro, sei lá, o que ele deu? Na coxa, na articulação de Jacó, e desloca a coxa enquanto ele lutava. E quando acontece isso, quando ele bate, desloca a coxa de Jacó, e Jacó já não consegue mais firmar a sua perna, Deus olha para Jacó, o anjo olha para Jacó e fala: acabou, você venceu. Você venceu. Jacó não entende. Pô, mas você acabou de me ferir, foi você que me bateu, e por que eu venci? Porque entenda uma coisa, só vence com Deus quem é ferido por Ele. Só vence com Deus quem é ferido por Ele. E por que só vence com Deus quem é ferido por Ele? Porque entenda, Deus só faz uma ferida para te curar. Vamos lá, você vai celebrar muito com esse final. Tinha muitos prisioneiros naquele navio. 276 que mereciam aquela picada daquela serpente. Mas tinha apenas um que poderia sair vivo. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Tinha muita gente para tomar aquela picada, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, eu estou terminando, eu só preciso de você mais empolgado, sim ou não? Tinha 276, tinha muita gente para tomar aquela picada da serpente, mas só tinha um cara que podia sair vivo. E se tinha que picar um cara, esse cara era quem? Paulo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o que Deus está dizendo para nós é: eu posso confiar em você o suficientemente para te dar uma ferida. Eu posso confiar em você o suficientemente para te ferir. Nem todo mundo está pronto para ser ferido. Sabe por quê? Porque em qualquer um dos 276 eles morreriam, mas Paulo não. Se você foi ferido é porque Deus sabia que você não ia morrer, você ia se fortalecer. Se você foi ferido é porque Deus sabia que Ele podia te ferir. Deus poderia permitir você ser ferido. Deserto não é lugar, sabe, de morte. Deserto é lugar de avanço. Ah, pastor, mas o povo de Israel ficou 40 anos. Sim, mas no GPS de Deus era 40 dias. O problema é que eles atrasaram. Sabe por que atrasaram? Porque não se permitiram ser feridos por Deus. Ninguém na ilha de Malta e nem no mundo inteiro, mais uma vez eu te falo, sabe o nome daquela serpente, mas todo mundo sabe do homem que foi ferido e não morreu. Deus pode confiar em você uma ferida para confirmar o seu passaporte?
Talvez você tenha orado e falado: Deus, eu não quero ser ferido, e Deus está falando: você não está entendendo. Eu só estou confirmando o que eu quero para a sua vida. Irmãos, presta atenção. Eu tenho andado com Deus há muito tempo, cara. Já fazem, se eu for contar, desde quando eu nasci, dentro do berço evangelho, são 33 anos. Eu posso te dizer com todas as letras da minha vida, de todos os ciclos que Deus já fez, tanto nessa igreja, quanto na minha vida, enquanto lugares e homens de Deus que eu já vi, eu posso te afirmar